Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje o Evangelho apresenta o reino de Deus sendo este grande tesouro escondido. Aquele que encontra vai vender tudo o que tem para comprar este tesouro e esta pérola. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nas últimas parábolas do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, onde Jesus vai mostrar que o reino dos céus precisa de um investimento. Se a gente tiver que falar em poucas parábolas sobre este evangelho, Jesus está mostrando, né, que essas pessoas deixaram tudo o que tinham para comprar o tesouro. Ou seja, eu preciso investir para chegar ao reino de Deus. Investir a minha vida, o meu tempo. Então, sempre que você separa um tempo de oração, você está buscando este grande tesouro que é o reino de Deus. Assim, Jesus, por meio das parábolas, vai nos ensinando o valor da nossa vida, aquilo que é essencial para nós. Queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a olhar para esta parábola, entender o que significa o tesouro, que é a presença de Cristo na nossa igreja. O campo pode ser a igreja, o lugar onde eu vou buscar o tesouro, a presença de Deus, a comunhão com Deus. E Jesus vai mostrar que este homem que deixa tudo o que tem para alcançar este campo com o tesouro é semelhante ao rei Salomão. Salomão ele vai deixar tudo o que tinha para investir a sua vida naquilo que vale a pena. Ele poderia escolher várias coisas, as riquezas do mundo, a sabedoria do mundo, mas Salomão se dedicou muito para alcançar a sabedoria divina. E a sabedoria de Salomão coincide com o conhecimento de Deus. No Novo Testamento, a sabedoria está toda em Cristo, Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco. Então, se eu quero buscar a sabedoria de viver bem, sabedoria sobrenatural, eu preciso desse encontro com Deus, deste encontro com Cristo. E para encontrar Jesus, o nosso tesouro, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. É preciso dedicar-se a Cristo para alcançar este tesouro. Queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a olhar aqui também esta pérola que coincide com a presença de Jesus na nossa vida. É a nossa riqueza. Então, de que forma eu estou aumentando a minha riqueza espiritual, o meu conhecimento? Esta pérola eu adquiro todas as vezes que eu vou meditar o Evangelho. Quando você escolhe um livro para se inspirar na vida dos santos, quando você consegue tempo de adoração diante do Santíssimo, você está buscando esta pérola de grande valor. Queridos irmãos e irmãs, quando nós escolhemos Deus como nosso tesouro, nós não vamos excluir o irmão como também alguém importante para nós. Se Deus está em primeiro lugar na minha vida, eu amo acima de tudo, eu preciso amar também o meu irmão. Então, quando eu faço caridade na minha igreja, na minha comunidade, quando eu faço caridade para com os pobres, eu estou reconhecendo que ali tem uma presença de Jesus.
Estou servindo Jesus com o meu tempo, com a minha capacidade de escuta, com os meus bens. Então, um modo de investir neste tesouro é você olhar as suas riquezas materiais, às vezes o excesso de roupas no guarda-roupa, de sapatos, e você se desapegar para poder servir alguém. Então, nós vamos ver aqui nesta parábola duas atitudes básicas. Vamos prestar bem atenção nessas duas atitudes. No primeiro momento, a gente precisa se desprender das nossas posses, daquilo que não vale a pena a gente ficar segurando. Às vezes, falsos amores, falsas riquezas, ilusões. A primeira atitude é o desprender-se para alcançar o tesouro que é Deus. Às vezes, para chegar em comunhão com o Senhor, eu preciso abrir mão de outras situações, coisas, pessoas. Depois nós vamos ver uma outra parábola, uma outra palavra importante, né? O primeiro é o desprendimento, o segundo é justamente o investimento. Mas essas duas palavras dentro da parábola do tesouro e da pérola são palavras dialéticas, o que significa uma não vive sem a outra. Para investir em Deus eu tenho que me desprender. Olha como é o início do chamado de Jesus. Se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, depois vem e segue. É a renúncia para chegar ao Senhor. Primeiro eu vou renunciar a mim mesmo, as minhas paixões, os meus erros, os meus pecados. Depois eu vou caminhar em busca deste grande tesouro que é a presença de Jesus na nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, vamos nos desprender das joias falsas, do ouro de tolo que o mundo nos oferece, que às vezes enfeitam a nossa vida, mas são falsos. E vamos buscar o tesouro verdadeiro. Sem idealismo, sem ideologias, vamos pedir a graça de nos apaixonarmos por Jesus. Tente voltar ao seu primeiro amor. Permita que a sua alma se encante pela grandeza do Evangelho, pela riqueza de Jesus. Vale a pena investir em Deus. Às vezes nós investimos a nossa vida, os nossos bens, nossos recursos em coisas secundárias. Quando Deus está em primeiro lugar, Ele vai dar muito mais do que o necessário para vivermos. Vamos acreditar, vale a pena seguir e servir Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.